Bom, primeiro eu queria registrar aqui um protesto, porque nós combinamos, eu e a Marinês, ela me pediu para fazer a primeira palestra. E ela me sacaneou, porque ela falou tudo que tinha que falar. Então eu agora estou sem saber o que eu faço aqui. Vamos tentar dar sequência e ver se eu ainda apresento alguma novidade, né? Muito bem, gente. A primeira coisa que eu gostaria de saber é, alguém aqui já assistiu alguma palestra minha? Muito bom. Outra coisa importante que eu preciso também saber para conhecer o meu mercado, eu gostaria de saber aqui quem tem o foco em saúde e odontologia no seu negócio. Quem vende saúde e odontologia quando dá? Quando dá, não vende, né? Primeira coisa, então, gente, eu gostaria também, como falou a Marinês, dizer para vocês que para mim é muito especial estar aqui hoje com vocês. Primeiro, pelo convite do CSP. Segundo, por ser aqui no Sindsec, onde, como ela, eu também comecei minha carreira e tive grandes mestres aqui no curso de corretor, foi o primeiro curso que eu fiz. Um deles aqui presente, né, solicitado aqui agora pelo telefone, mas foi meu amigo Roberto Barbosa, que falou uma coisa muito importante. Ele deu vários cursos aqui para mim na época, mas de uma coisa eu jamais me esqueci, que foi a insistência dele em relação à ética profissional. Acho que isso foi um fundamento que eu procurei trazer para todo o meu trabalho ao longo desses anos todos, e acredito que só me fez bem, só me trouxe benefícios. Está sempre preocupado com a atuação ética na minha condução profissional no dia a dia. Eu também já tenho aí uns 30 anos de mercado, sempre trabalhei como corretor e, evidentemente, como a Marinês já falou tudo, o que sobrou para mim não foi muito, mas eu vou tentar complementar e por isso eu não vou falar em técnica de venda com vocês. Aliás, acho que provavelmente a maioria já deve ter feito vários cursos de técnica de vendas, existem muitas à disposição no mercado e, logicamente, cada um se identifica mais com uma ou com outra. Mas a base é essa toda que foi colocada pela Marinês. Os princípios para qualquer técnica que você vai utilizar são basicamente os mesmos. Então, o que eu vou fazer aqui é, como ponto de partida, apresentar para vocês alguns dados do mercado de saúde, para a gente poder refletir um pouco sobre de que maneira nós podemos aproveitar as oportunidades que existem nesse mercado. Vou começar trazendo para vocês aqui a evolução do mercado de saúde nos últimos 10 anos. Vocês podem observar ali que nós temos no ano de 2003, a partir de 2003, considerando os 10 últimos anos, um aumento no número de beneficiários do plano de saúde de 32 para 48 milhões, tomando por base a última estatística, que é de dezembro de 2012. Então, não preciso falar que nós tivemos um crescimento significativo nesse mercado, por N motivos. Como disse a Marinês, a quantidade de entrantes que nós tivemos, de pessoas que hoje têm acesso à saúde suplementar e que não tinham até alguns anos atrás, o próprio estímulo que a regulamentação trouxe por dar mais segurança e mais tranquilidade para as pessoas que contratam um plano de saúde. Então, como é que estão distribuídos como é que está distribuída essa utilização dos planos de saúde no território brasileiro? 25%, né, nós temos a população em média atendida por saúde suplementar, mas isso não está distribuído de forma igual. Vocês podem ver ali que nos estados, principalmente do norte, nós temos o menor percentual de pessoas com planos de saúde, em torno de 10%, até 10%. Depois a gente passa para um outro patamar,
que são esses que ocupam a maior parte do território brasileiro, que são os estados onde nós temos entre 10% e 20% da população com plano de saúde. Passamos para o estágio seguinte, que é onde estamos nós, Minas Gerais, e mais os estados do Sul, onde aproximadamente 25% da população tem planos de saúde. E os que têm o maior percentual são os estados de São Paulo, Rio e Espírito Santo, com um percentual acima de 30%. Então, por aí já dá para a gente ver que existe muita oportunidade de crescimento nesse mercado. Como é que esses planos estão distribuídos hoje? Basicamente, nós temos 3 modalidades de contratação para planos de saúde, que são as modalidades individual, são os planos contratados por pessoas físicas, para si mesmo ou para os seus dependentes. Temos os contratos de adesão, que tem crescido muito ultimamente, porque também foi um mercado que ele acabou sendo regulamentado recentemente, não sei se vocês sabem, mas são planos oferecidos para profissionais de N categorias diferentes, e normalmente isso era uma bagunça geral. A ANS determinou então como isso deveria ser feito pelas operadoras, e os contratos de adesão hoje, basicamente, eles funcionam através de uma administradora de benefícios que faz a gestão desses contratos. E essa administradora, então, é que entra em contato lá com sindicatos de engenheiros, sindicatos corretores, dos médicos, etc. e tal, para dar oportunidade àqueles que queiram entrar através da sua entidade nesses contratos de adesão, cujo benefício é, normalmente, de uma situação mais favorável em termos de custo do que essas pessoas contratariam o seu plano individualmente naquela mesma operadora. Sem contar ainda que hoje, quando a gente fala em seguradoras, as seguradoras não comercializam mais planos individuais, mas elas comercializam planos por adesão. Então é possível você contratar hoje uma Bradesco, uma Sul América e outras seguradoras, planos que só são oferecidos por elas a empresas através das administradoras de benefícios. Agora, o grande mercado que nós temos é o mercado dos empresariais. 65% hoje do mercado de saúde suplementar existe através das contratações empresariais. Isso só reforça aquilo que disse a Marinês em termos de quanto hoje as empresas estão conscientes da necessidade de oferecer esse benefício como forma de retenção de talentos. Então nós temos também uma oportunidade muito grande surgindo no mercado, porque o que tem acontecido nos últimos anos é que o número de empresas médias ou pequenas que oferecem plano de saúde aos seus funcionários só tem crescido. Então nós temos um mercado aí potencial muito grande para ser trabalhado. São empresas que estão entrando na oferta desses benefícios para os seus funcionários. Mais recentemente, um outro dado também interessante da gente observar é o que aconteceu com a receita das operadoras nesses últimos 10 anos. Veja o seguinte, nós tínhamos lá em 2003 a soma total das receitas, operadoras, seguradoras de saúde, etc., todo o mercado da saúde suplementar, em torno de 25, 27 bilhões de reais. E hoje nós temos algo acima de 70 bilhões de reais nesse mercado de saúde suplementar. Então nós temos um crescimento aí absurdo. Se a gente for observar somente nos últimos 5 anos, pegando ali de 2007 para frente, essa receita dobrou. Então nós tivemos um crescimento que foi muito superior à inflação nesse período. Bom, aqui é uma estatística da SUSEP em relação ao mercado segurador. Nós temos ali seguros gerais, que inclui os campos alimentares de uma maneira geral, com uma participação de 19% dessa arrecadação. Temos a capitalização com 7%, a previdência com 4%,
seguros de pessoas com 32% e a saúde suplementar com 38% de participação na arrecadação. Então, eu não preciso nem perguntar para vocês se vocês acham que esse é um mercado que vale a pena trabalhar nele. Nós estamos simplesmente falando do segmento onde há a maior arrecadação no mercado segurador brasileiro. Mas bem, feita essa introdução, eu queria aqui falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu acho que é fundamental para qualquer coisa que a gente faça na vida. Será que é possível a gente conseguir bons resultados sem estabelecer uma estratégia para que a gente alcance qualquer objetivo que seja definido? Eu acredito que todos vocês concordem comigo que a estratégia é fundamental para a gente ter sucesso. Aliás, não sei se vocês conhecem, piada do Mineirinho, alguém conhece? Não, ninguém conhece, né? Por exemplo, tem uma piada do Mineirinho, daqueles roceiros assim, que estavam lá numa fazendinha dele, catando as frutas e tal, para dar para os bichos lá dele, e de repente ele tinha uma lagoa lá bonita nessa fazenda, começou a ouvir uns gritos, uma risaiada, uma confusão. O que será que esse menino é mulher, né? Que estava fazendo essa barulheira, ele só pode ser mulher, né? E aí então ele falou o seguinte: vou ver lá o que está acontecendo. Saiu com um baldezinho de fruta na mão, que ele estava apanhando. Quando ele chegou na lagoa, o que estava acontecendo lá? Um bando de meninas felizes da vida e resolveram aproveitar a lagoa dele e nadar do jeito que Deus colocou elas na terra aqui, né? Na hora que ele chegou, é lógico que a primeira reação de todas elas foi o quê? Brucutu para dentro d'água e só o pescocinho para fora, né? E aí uma virou para ele e falou assim: se você está achando que nós vamos sair daqui para você ver a gente, você pode desistir. Aí disse que o Mineirinho olhou para ela e falou assim: mas escuta aqui, quem falou com você que eu estou aqui querendo olhar vocês? Eu estou aqui só com essas frutinhas para dar para os meus jacaré. Algumas você acha que ficou dentro d'água? Então, gente, a estratégia realmente é tudo, né? Quando a gente fala de saúde, evidentemente, nós temos que pensar numa estratégia diferente daquela que é utilizada para vender seguro de automóveis, patrimoniais e outras modalidades de seguro. Por isso, foi muito significativo quando eu perguntei aqui para vocês, praticamente, quem vende saúde e odontologia é só quem tem um foco nessa atividade. Eu não acho que isso seja obrigatório. Eu acho que é obrigatório, se você trabalha com todos os ramos e queira trabalhar com saúde ou odonto, que você tenha uma estratégia definida para essa atividade. E a sua estratégia de automóvel e de outros ramos, com certeza não vai funcionar aqui. Pois bem, para que a gente vai, por que vender saúde, né? Primeiro, pelo mercado, que nós já vimos aqui, que é um mercado enorme. E pode parecer que isso aqui não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas eu trouxe de uma maneira simbólica para dizer que nós somos, na verdade, agricultores. Nós podemos plantar alface ou podemos plantar café. Eu não tenho nada contra os plantadores de alface, mas cada um precisa fazer a sua opção. Se você quiser plantar alface, com certeza você vai ter um resultado muito mais rápido. Mas se você quiser ter um resultado de longo prazo, com certeza plantar café vai te trazer retorno ao longo de muito mais tempo. Nós podemos dizer que isso se aplica aos ramos de saúde e odontologia. Por quê? Porque são mercados em que a gente tem um processo de maturação na venda, mas a partir do momento em que você conquistou aquela venda ou conquistou o cliente, você tem um cliente em um negócio que tende a perdurar muito tempo, se você não atrapalhá-lo, logicamente. Então, a nossa atuação é fundamental para que a gente consiga permanecer nesse mercado tendo sucesso, mas é óbvio que nós precisamos, para isso, ter um objetivo bem definido.
Não dá para a gente falar em ter sucesso sem ter objetivos bem definidos, porque é mais ou menos a gente dizer assim: eu vou vender plano de saúde. Tá bom. Para quem? Onde? Com que volume você quer vender? Então, a definição do objetivo é o passo inicial para que a gente possa alcançar os resultados que a gente espera. E quando eu falo em objetivo, é interessante a gente lembrar de 3 princípios que são muito importantes ao se estabelecer qualquer objetivo. O primeiro deles é que esse objetivo seja afirmativo. É muito comum a gente se esquecer disso. Claro, eu quero ficar livre de automóvel, de saúde, porque esse negócio de automóvel eu não estou aguentando mais. Provavelmente isso não vai ser a melhor escolha. Você não venda saúde porque você está cansado, de saco cheio de automóvel. Venda porque você vê realmente que existe aí uma boa oportunidade de negócio, uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, e onde você vai poder realmente plantar café para colher ao longo de muito tempo na sua vida. Além disso, uma outra técnica importante quando a gente estabelece objetivos é que eles sejam o mais específicos possível. Querem ver um exemplo? O meu objetivo daqui para frente vai ser vender plano de saúde. Ele é afirmativo? Sim, não é? Agora, será que ele é específico? Não é, porque se eu disser assim, o meu objetivo agora é vender ao longo dos próximos 5 anos um total de vidas, ou de prêmios, ou de comissões que eu quero receber, de X, e eu vou trabalhar especificamente no mercado das pequenas e médias empresas. Aí, esse objetivo se tornou específico, não é verdade? Por quê? Porque aí você sabe onde é que você vai focar sua energia. E por último, que eles sejam temporais. Porque não adianta nada eu falar assim, eu vou vender 100 mil de saúde. Tá bom, mas em quanto tempo? O resto da vida? Ou essa minha meta é a meta que eu tenho agora para esse ano, para o próximo ano, para os próximos 3 anos? Então, quando estabelecerem objetivos, lembrem-se sempre de que esses 3 princípios são fundamentais para que esses objetivos se tornem realmente realidade. Bom, se eu estou falando em objetivo e estou falando em transformar esses objetivos em algo que vá realmente acontecer na minha vida, eu estou falando de uma caminhada. Objetivos são coisas que nós queremos conquistar no futuro. E para qualquer caminhada que eu vá fazer, eu preciso ter uma trajetória definida. E eu só consigo ter essa trajetória definida se eu tiver 2 pontos para traçar essa trajetória. O primeiro desses pontos é onde eu quero chegar, mas eu preciso saber também onde é que eu estou, porque senão fica difícil, né? Eu vou sair de onde para chegar naquele ponto em que eu estou buscando? Concotô para o Congô, né? Isso aí só mineiro que entende, né, gente? Concotô, concoçô, broncovô. Vocês conhecem, né? Mineiro tem bem dessas coisas mesmo. Tem muitas maneiras, então, da gente traçar objetivos, definir para onde nós vamos. E esse negócio aqui está acelerado. Evidentemente que a questão da estratégia é um ponto fundamental. E a estratégia nada mais é do que a maneira que a gente vai definir para atingir o objetivo. A estratégia é simplesmente como é que eu vou fazer. E existem N formas de fazer isso também, com técnicas das mais complexas até as mais simples. Eu gosto muito, por exemplo, de uma coisa bem facinha assim, que é uma planilhazinha de Excel, onde você monta um plano de ação, define o seu objetivo ali, afirmativo, específico e no tempo em que você quer alcançá-lo. E o que esse tipo de ferramenta nos permite? Eu gosto de falar muito num exemplo que eu acho que fica marcado para a gente.
Todo mundo conhece rato e todo mundo conhece queijo, né, gente? Vocês, por acaso, já souberam alguma vez de alguém que deu um queijo Minas para um rato e ele comeu aquele queijo assim, na mesma hora? Eu não conheço, acho difícil. Agora, se vocês pegarem um ratinho que está ali, residindo lá num determinado local, e der uma fatiazinha desse queijo Minas durante 30 dias para ele, vocês acham que vai sobrar algum queijo no final da história? Não vai, né? Então, uma coisa importante para a gente fazer quando a gente traça uma estratégia ou um plano de ação é exatamente fatiar o nosso queijo. Até porque muitos de nós não estamos acostumados a fazer isso no nosso dia a dia. E se a gente não está acostumado e resolve traçar um objetivo ambicioso e não fatia esse objetivo em pequenas metas, a chance da gente desistir no meio do caminho é muito maior. Então é interessante a gente dividir isso em pequenas ações em que a gente vai percebendo o nosso avanço a cada passo que a gente dá. Por isso que eu disse para vocês que eu acho que nós podemos nos considerar agricultores. E o que a gente planta, o que a gente semeia? Vendas. Nós sempre semeamos vendas. E para que a gente consiga ter resultado nessa nossa cultura, existe um ponto de partida fundamental que é a prospecção. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é bastante conhecido um negócio chamado funil de vendas. Ou seja, você tem que atingir um número grande de clientes em potencial para que você consiga lá, no final do funil, transformar uma parte desses clientes potenciais em negócios fechados. Então nós temos que fazer da prospecção uma atividade diária, uma atividade que faça parte da nossa vida, como já falou a Marinês aqui, seja através de telemarketing, seja através de qualquer outra forma que você queira, ou definindo um nicho de mercado, ou pedindo indicação para os seus clientes. Enfim, existem N maneiras de você fazer prospecção. Só tem uma coisa que não pode deixar de acontecer, é deixar de fazer isso. Qualquer que seja a sua maneira de prospectar, faça da prospecção uma atividade diária. Assuma esse compromisso com você mesmo, porque certamente o resultado vai ser percebido muito rapidamente. E você sabe qual que é, que eu pelo menos considero como a joia da prospecção? É isso aqui, ó. Então, a gente trabalhar de maneira correta, eficiente, atendendo efetivamente às necessidades e às demandas do cliente, se não for por uma questão ética, seja pelo menos por questão de inteligência. Porque esse cliente que confia em nós, ele vai nos fazer indicações. Se ele não tiver essa confiança, com certeza nós não vamos conseguir isso, porque quando alguém nos indica, o que ele está fazendo é nos dando aval, não é verdade? Está colocando a credibilidade dele naquela indicação. Então, é muito comum, eu não sei se acontece com alguém aqui, mas eu conheço muitos vendedores que têm assim um pouco de receio de pedir indicação do cliente. Às vezes o cliente indica, mas isso não é o comum, não é o que acontece com mais frequência. Você tem que provocar o cliente para que ele te dê essas indicações. E esse resultado, se alguém não faz e resolva começar a fazer, vocês vão ver como isso abre portas. Porque quando você chega numa empresa qualquer ou num novo cliente prospect com uma indicação, a maneira como você é recebido é completamente diferente daquela quando você chega sem ter essa referência que foi passada pelo seu cliente. Então, quando a gente fala em plantar, nós estamos falando em atender, estamos falando em visitar, estamos falando em nos apresentar aos clientes
E nisso, tem uma coisa que eu acho que a gente deve estar sempre atento a ela, que é uma pergunta básica. Quantas oportunidades nós temos de causar uma primeira boa impressão? Alguém sabe se existe mais de uma? Só uma, né, gente? Então, tem pessoas que falam, eu sou desse jeito, eu trabalho assim, eu me visto dessa forma, então eu não quero ser diferente do que eu sou. Mas é importante a gente observar que nós atendemos pessoas diferentes. E, evidentemente, que se apresentar bem faz toda a diferença na hora que você tem esse primeiro contato. Eu poderia estar aqui vindo hoje dar uma palestra para vocês de calça jeans. Aliás, o terno nem é mais a minha moldura habitual mais hoje. Eu uso terno eventualmente. Mas quando? Se eu vou visitar clientes que são da área da indústria, por exemplo, eu não vou usar terno. Então, normalmente eu vou bem vestido, mas vou com uma roupa mais esporte. Se eu for visitar um escritório de advocacia, vocês podem ter certeza que eu irei de terno. Por quê? Porque já é normalmente uma área onde as pessoas se vestem mais formalmente. Então a maneira como o outro te vê está muito relacionada à forma como ele próprio se comporta. Então é interessante a gente observar isso. Eu é que tenho que me adequar ao ponto de vista, à maneira de agradar o cliente, e não o contrário. Nós estamos falando aqui que todo mundo já está cansado de saber disso, né? Eu só estou repetindo, mas quando a gente fala em venda consultiva, que é o caso das vendas de planos de saúde e odontológico, nós estamos ajudando o cliente a encontrar uma solução. Por isso, eu acho até que esse nome devia mudar. Não devia ser venda consultiva. Devia ser, sabe o quê? Venda construtiva. Porque quando a gente fala em venda consultiva ou construtiva, nós temos que pensar que nós somos arquitetos e engenheiros do cliente. Arquitetos no sentido de ajudar o cliente a elaborar o melhor projeto para aquela necessidade que ele está demandando. E não é simplesmente ouvi-lo e fazer aquilo que ele está nos solicitando. A função do arquiteto, conhecedor dos projetos que ele é também sugerir, é encontrar soluções, é apresentar alternativas que às vezes o cliente não desconhece ou que ele nem pensou nelas. Poderia ser uma opção melhor do que aquela que ele estava pensando. E somos também engenheiros, porque a gente, ao mesmo tempo que vai ajudar o cliente a construir esse projeto, nós vamos ajudá-lo a implantá-lo, a transformar esse projeto em realidade. Agora, vamos ver se vai passar uns 3 ou 4. Bom, a gente estava falando em relação à venda construtiva, consultiva, indicações de clientes, etc. e tal. Quando a gente fala nisso, nós temos que pensar que existe um ponto fundamental que é a base para a gente construir qualquer relação desse tipo, que são as relações de confiança. Deu pau aí? Não consegui resolver. Assistam aí, nós estamos falando de confiança. Veja esse vídeo aí. Esqueça isso, né? Quando a gente acha que ele está fácil. Pois bem, quando nós falamos de confiança, então, só para relaxar um pouquinho. Quando a gente fala em relação de confiança, um negócio importante a gente lembrar é que nós não falamos em confiança só relativamente aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, mas nós temos que pensar em confiança em relação ao mercado.
porque nós trabalhamos em conjunto, em parceria com as seguradoras e com os planos de saúde, e se nós, como corretores, não tivermos uma boa relação com esses fornecedores dos serviços, dificilmente nós vamos poder atender bem os nossos clientes. Muito obrigado. E também, de novo, eu vou ser obrigado a repetir aquilo que a Marinês já falou, né? Existia até algum tempo atrás a ideia de que o bom vendedor era aquele que tinha uma lábia desgraçada, chegava no cliente, papo 10, ele chegava lá, ele já tinha assim um script pronto para falar durante meia hora, sem respirar. Mas a realidade do mercado hoje é outra. Esse tipo de vendedor, todos nós sabemos que não tem a menor chance de ser sucesso. Principalmente no mercado onde a gente se propõe a ser construtivo, ou seja, nós queremos ser arquitetos e engenheiros, nós temos que perguntar, e ouvir. Porque dessa maneira é que nós vamos conseguir entender qual é a necessidade que o cliente precisa que seja atendida. Não tem outra maneira da gente conseguir atender bem o nosso cliente se, além de prospectar clientes, nós também não sejamos capazes de prospectar necessidades. Como é que a gente faz isso? Pergunta. Por exemplo, quando nós falamos em plano de saúde, é muito importante saber: o cliente já teve um plano? Qual foi a experiência dele com esse plano anterior? Quais foram os problemas e dificuldades encontrados? Há necessidade de segmentação? O que é isso? Às vezes você chega numa empresa que tem vários níveis funcionais, o mesmo plano que vai atender muito bem o motorista do ônibus e a família dele, provavelmente não vai atender bem o diretor daquela empresa. Então nós temos que segmentar. E a maioria das operadoras oferecem diversos níveis de plano para que você possa atender diferentes necessidades. Abrangência geográfica. O cliente é um cliente que viaja muito, é um cliente que faz questão de um hospital, por exemplo, como o Albert Einstein na rede dele. Então essa informação é fundamental para que eu consiga desenhar um plano que atenda aquela necessidade. Como é que vai ser contratado? Vai ser compulsório ou adesão? Quem vai pagar? A empresa vai pagar tudo, o funcionário vai pagar parte, quanto que cada um vai pagar? Podemos trabalhar com opção de coparticipação nos procedimentos? E poderiam fazer N outras perguntas aqui, muito importantes para a gente definir de forma clara quais são realmente aqueles pontos fundamentais para que a gente consiga criar um bom desenho para atender as necessidades daquele cliente. E o que isso vai facilitar? Vai nos facilitar demais o processo de negociação depois. Sem nada contra os feirantes também, mas não adianta você colocar a sua banca ali na esquina e tentar vender plano de saúde. Então o processo de negociação, ele é só uma fase de um relacionamento que já começou muito antes e que depende de como nós conduzimos cada uma dessas fases, a nossa possibilidade maior ou menor de ter sucesso aqui. E quando a gente fala em negociação, né, o objetivo de todos nós é o quê? Fechar a venda. Ou alguém aqui já foi vender um seguro em que fechar a venda não era importante? Claro que não, né? Esse é o nosso objetivo. E também é o objetivo do cliente. Porque se ele está disposto a despender tempo com você durante o processo de levantamento de necessidades, levantamento daquelas questões todas que são importantes para desenhar o plano dele, se ele está disposto a negociar com você, é evidente que ele está ali com o objetivo de fechar. Senão ele não estaria perdendo o tempo dele para conduzir esse processo todo sem esse objetivo de estar concretizando o negócio. Muito bem, mas o que faz a diferença na verdade? Se nós hoje conhecemos as técnicas, todo mundo tem acesso às informações na internet,
tem algumas coisas que realmente fazem diferença, né, gente? E a criatividade é uma delas. Tá dando para todo mundo ver aí? Olha, não sei se dá para vocês enxergarem a parte pequenininha do escrito. Tá dando para ver? Importante é o grande, não, Eu vou ler para vocês aqui. Está escrito assim: na compra de uma panela de pressão, não importa qual o seu sexo, ganhe grátis uma maravilhosa caneca Mimo, aqui no Hospital das Panelas. Olha, esse cara aí deve ser o cara que mais vende panela de pressão para homem no mundo. Se o cara nunca pensou em comprar uma panela de pressão na vida, nas festas que passar aí ele vai querer comprar. Né? O que é? Ou mandar consertar. Mas que ele vai entrar lá, ele vai. Ele vai entrar. Às vezes ele vai até estragar uma panela de pressão em casa para poder levar lá, né? Outra coisa fundamental, né, gente, é a persistência. De novo, né, Maria? Desculpa te repetir. Mas fazer o quê, né? Mas aqui nós temos que frisar isso bastante. É verdade. Ser persistente. E tem verdades que são verdades universais, né, Maria? Não tem jeito da gente escapar delas, né? E a persistência. É bom que todo mundo vai sair daqui hoje com foco total. E a persistência, gente, é uma coisa fundamental. Venda construtiva só se faz com persistência, porque é um processo normalmente que demanda várias fases. A gente tem que lidar com objeções, e ótimo que elas surgem, porque elas é que são as oportunidades maiores que nós temos de apresentar nosso serviço. E eu acho muito interessante essa frase aí do Dalai Lama, onde ele existe que só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, fazer, acreditar e principalmente viver. E nós somos, em muitos momentos da nossa vida, especialistas em procrastinação. Amanhã. Deixar para amanhã. E esse amanhã às vezes vai ficando. Eu vou começar a trabalhar com plano de saúde e odontologia, porque eu acho que esse negócio realmente é interessante. O que eu ouvi hoje me estimulou a pensar a respeito. Amanhã passou, daqui a 6 meses passou, daqui a um ano você nem lembra que existe odontologia. Até o dia em que você bate lá na porta do seu cliente e ele está fechando o plano de saúde com outro corretor. Não sei se aconteceu isso com alguém, mas eu já ouvi algumas histórias a respeito. E aí, o que dá vontade na gente? Dá vontade de morrer, dá vontade de enfiar a cabeça debaixo da terra, não é verdade? Por quê? Porque a oportunidade está ali, eu estou deixando cair de presente na mão do outro. Então, por isso, gente, eu vou falar sobre uma coisa que para mim é talvez até mais importante do que todas as técnicas que nós temos quando a gente fala em vendas, que é o nosso comportamento. Muito bem. Tem mais um vídeo aqui, se ele vai passar eu não sei, mas nós vamos tentar. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para ganhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros.
Depois de algumas curvas, um novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar nas bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Isso só acontece com os macacos, felizmente, né, gente? Mas é bom a gente pensar nisso, porque nossos primos bem próximos, às vezes, têm comportamentos muito parecidos com os nossos. E a gente deixa de fazer as coisas, muitas vezes, simplesmente porque as coisas sempre foram daquele jeito. Que a gente não questiona se pode ser feito de uma maneira melhor. E nós temos uma questão que nos afeta internamente o comportamento, que são nossos hábitos. Eu queria até perguntar aqui, como é que você chama? Paulo. Ô Paulo, você me ajuda? Você tem uma rotina de manhã na hora que você acorda? Sim. Não precisa contar tudo, não. Algumas partes você pode eliminar. Mas como é que você normalmente faz quando você acorda? Todos os dias, quando eu acordo, a minha rotina é: eu levanto primeiro, vou ao banheiro, volto, chamo a minha esposa, desço, vou para a cozinha, faço um café. E nesse meio tempo ela saiu do banheiro, chamo os outros filhos, porque eles vão sair também para o trabalho. Eu subo com o café, nós tomamos café no quarto. E isso aí eu vou trocar de roupa para poder sair do trabalho. Escuta aqui, você não escova o dente de manhã, não? Toma banho também, escovo 3 vezes. Ô Paulo, obrigado. Gente, olha bem, isso deve ser uma coisa que se aplica à maioria de vocês aqui, não é verdade? Todos nós, normalmente, temos uma rotina matinal. Tem que ser com cuidado, né? Mas todos nós costumamos ter uma rotina matinal. A gente faz isso porque já é um hábito incorporado que nós temos na nossa vida, e é o que a gente pode chamar também, sabe por quê? O piloto automático. Como é que isso funciona? Eu incorporo um hábito de tal maneira que eu não preciso mais da atenção do meu consciente para desenvolver aquelas atividades. Renato? Eu já faço aquilo de forma automática. Já é uma rotina, isso aí já está gravado no meu consciente, eu não preciso mais pensar no que eu tenho que fazer quando eu acordo. Da mesma maneira, quando a gente vai incorporar um hábito novo, por exemplo, eu quero incorporar o hábito de fazer prospecção pelo menos de um cliente por dia. O que provavelmente vai acontecer no início da história? Vai ser fácil? Olha, o que eu já ouvi da maioria das pessoas, que acontece é o seguinte: no primeiro dia você vai realmente fazer esse contato. Às vezes teve sucesso, às vezes não. No segundo dia, você vai fazer também. Aí, às vezes, já não foi tão positivo assim. No terceiro, sabe o que costuma acontecer? O inconsciente trabalha contra a gente, teoricamente. Esse negócio não está dando certo. Às vezes você vai lembrar, puxa, 7 horas da noite, esqueci do meu compromisso de fazer esse trabalho de prospecção. E cada vez que o tempo vai passando, se esse hábito não se tornou um hábito incorporado, o que acontece com ele? Desaparece do vento. Então aquilo que era desejo virou só vontade e não se transformou em nada. Então o que nós precisamos nos perguntar a todo momento é: quais os hábitos que eu preciso desenvolver que vão me ajudar a alcançar meus objetivos? Porque nós podemos mudar hábitos, nós podemos criar novos hábitos extremamente positivos na nossa vida. Como também nós temos alguns hábitos que nos atrapalham muito. E a gente sabe disso, mas continua insistindo neles.
Então, exemplo, fazer essa prospecção diária é um ótimo exercício para você criar, para você criar um novo hábito. É porque eu falo alto demais, então às vezes eu até esqueço que tem microfone, viu, gente? Muito bem. O que eu posso usar para me ajudar a criar novos hábitos? Gatilhos. Por exemplo, despertador do celular. Eu vou fazer isso todo dia, tal hora o meu despertador vai tocar para me lembrar. Segundo, estou vendo que você tem alguma forma de fazer isso aí, né, Fernanda? Hein? Pois é. A estratégia, cada um vai encontrar a sua. Outra coisa, encontre um ajudante. Se você assumir um compromisso de conseguir conquistar alguma coisa que é nova na sua vida, para te ajudar a conseguir isso, encontre um aliado. Alguém que seja da sua confiança e que você fale assim, olha, eu assumi comigo esse compromisso aqui e eu quero que você me ajude. Eu vou te mandar todo dia um e-mail, assim que eu fizer essa prospecção, escrito assim, fiz, mais nada. Agora, o dia que eu não te mandar, você, por favor, puxa minha orelha, me manda um e-mail falando, cadê? Então é importante a gente, às vezes, ter um aliado para nos ajudar a alcançar. E também, além de se premiar com uma nova venda, nós podemos nos premiar com outras coisas. Como, por exemplo, eu gosto de fumar um charuto de vez em quando. Eu estou fazendo um trabalho comigo agora de um novo hábito que eu estou buscando incorporar, em que o prêmio que eu estabeleci para mim é toda semana, toda sexta-feira, se eu conseguir alcançar aquele objetivo da semana, no final da tarde de sexta-feira eu vou fumar um charuto. Isso para a maioria de vocês aí deve ser uma estupidez, né? Mas eu gosto. Vou fumar um charuto. Mas a gente não pode só se premiar, não. Porque a vida não é só composta de flores. A gente precisa também estabelecer uma punição, para não ser muito interessante eu deixar de fazer aquilo. Então, por exemplo, sabem qual que é a minha punição? Não. Vocês não vão adivinhar nunca. É varrer a casa inteira sábado e domingo, os 2 dias. Porque a coisa que eu mais detesto fazer no mundo é varrer casa. Até porque vocês imaginam que eu desse tamanhozinho com uma vassoura varrendo casa, é dor nas costas, com certeza. Mas a minha punição é essa. Então, se não for por bem, eu estou cumprindo meus objetivos para não ter que varrer casa no final de semana. E, gente, o que é fundamental, né, em qualquer coisa que a gente vá fazer, é o quê? É entusiasmo. Sem entusiasmo, fica muito difícil a gente conseguir alcançar qualquer coisa. Então, precisamos estar o tempo inteiro nos automotivando para que esse entusiasmo esteja presente no nosso dia a dia. E muitas vezes é comum que a gente ouvir dizer uma pessoa, mas eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não consigo, isso não dá certo. A gente questiona a sua capacidade o tempo todo. Se eu dissesse para vocês aqui agora, eu vou mostrar para vocês aqui um texto agora com as letras todas embaralhadas. Você ia me dizer que consegue ler? Um texto doidaço? Vamos ver se é verdade ou não. Vocês conseguem ler isso aí? Hã? Porra, mas eu achei que eu só conseguisse ler que tivesse escrito em português certinho. Olha que coisa louca. Vamos piorar mais um pouco essa situação? Vejam esse aí agora. É mais difícil um pouquinho, né? Porque misturou letra e número. Mas dá ou não dá para ler? Pois bem, gente, então, antes de questionarem sua capacidade, lembrem-se um pouquinho disso. Normalmente, nós não alcançamos o que queremos, não é por falta de capacidade, é por falta de determinação, de persistência, de entusiasmo. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é acreditar na nossa capacidade. Isso é indispensável, é fundamental se nós queremos ter sucesso. E eu sugiro a vocês que simplesmente eliminem essa palavra do seu vocabulário. Essa palavra é a palavra que surgiu no mundo, Deus colocou assim para nos testar. Porque toda vez que a gente fala assim, eu vou tentar,
Vocês já ouviram alguém falar assim, eu vou tentar emagrecer e emagreceu? Eu vou tentar parar de fumar e parou? Ah, eu vou tentar segunda-feira ver se eu realmente faço prospecção. Esquece que existe essa palavra, porque quando você fala tentar, significa que você não vai fazer. Você já abriu uma válvula, uma saída para você se justificar por não ter feito. E outra coisa importante na vida, agradeçam por tudo aquilo que a gente recebe, pelas menores coisas, porque é uma forma muito positiva da gente receber mais. As pessoas que têm a sua capacidade de agradecer pelas mínimas coisas, é aquilo que todo mundo sabe do livro lá do segredo, né, do pensamento positivo, etc. e tal. Não é pensando positivo que o seu cliente vai fazer plano de saúde com você, não, mas se você chegar nele, se você chegar lá negativo, se você chegar lá sem entusiasmo, a chance é praticamente zero de você conseguir ter sucesso. Pois bem, para terminar, vou só contar uma historinha para vocês. Essa história é a seguinte, é um bilionário australiano que, proprietário dessa pequena mansão aí, resolveu fazer uma festa na casa dele e levou, inclusive, todos os convidados naquele pequeno avião que ele possui. Vocês estão vendo ali estacionado na garagem. E a festa estava lá super animada e tal, e ele então, uma hora ele resolveu chamar os convidados dele para ir até um determinado local lá da propriedade, porque ele queria mostrar para todos o xodó dele, sobre criação de crocodilos, num lago maravilhoso. Bom, quando chegou lá, entusiasmou, já tinha tomado umas, aí resolveu, falou assim, gente, aqui ó, todo mundo que está aqui, quem tiver coragem de pular nesse lago e conseguir chegar do outro lado, metade das minhas mansões, das minhas empresas, meu avião, carro, tudo que eu tenho, eu dou para essa pessoa. Logicamente ele achou que ninguém ia ser doido, né? Aí de repente o cara bruco tudo dentro do lago. E crocodilo para lá, e crocodilo para cá, pernada e não sei o quê. Eu sei que o cara conseguiu chegar do outro lado todo estrupiado. Vocês imaginam, coitado, como é que chegou lá, né? Chegou arrebentado. O cara tinha prometido, ele tinha que cumprir. Ele chegou lá do outro lado e falou com o cara assim, escuta, o que você quer? Não tem mais nada para te perguntar. O cara, mal conseguindo falar, falou, não quero nada que é seu. Eu falei, mas não é possível. Você não quer nada que é meu, você pulou, lutou com o jacaré, está todo arrebentado, chegou do outro lado e não quer nada que é meu. O que você quer então? Eu quero é descobrir o filho da puta que me empurrou. Então, gente, preciso. Então eu queria agradecer na pessoa do Hélio Moreno a oportunidade de estar aqui com vocês, a toda a diretoria do CSP, agradecer a vocês que quiseram largar suas atividades para estar aqui, e espero que essa manhã de hoje tenha sido um pequeno empurrão para que vocês comecem a vender saúde e odontologia. Muito obrigado. Alguma pergunta, gente? Descobriu quem foi? Bom, nessa parte da história eu não cheguei, não. Mas provavelmente se ele tiver descoberto, o cara não está aí para contar a história. Pois não? Apresenta para nós uma surpresa. No início do plano de saúde, quem administrava, quem tinha de administrar os planos? Tipo a Suzete, os corredores. Deixa eu ver se eu entendi bem sua pergunta. Como é que você chama? Vitorino. Vitorino. Ô Vitorino, quando surgiu o mercado de plano de saúde, não é muito antigo comparado com o mercado de seguros, mas já tem aí, sei lá, uns 30 anos ou mais um pouco. Sabe como é que era regulamentado o mercado? Por ninguém, era a terra de mãe Joana. Cada um fazia o plano que queria, do jeito que queria, vendia do jeito que queria, não tinha regulamentação absolutamente nenhuma. Por isso é que o grande desenvolvimento do mercado passou a ocorrer a partir da regulamentação que entrou em vigor em 1º de janeiro de 99 e obrigou todas as operadoras a trabalharem com um rol mínimo de procedimentos, com uma série de regras
para atendimento, e essas regras elas vêm se aperfeiçoando ao longo do tempo. Várias questões que eram reclamações dos clientes vão sendo estudadas pela ANS e sendo transformadas em novas resoluções e em novas normativas, e a partir daí, então, é que nós tivemos uma regulamentação do mercado, a partir de 99. Mas aqui o Ministério está ligado com a saúde. A ANS é um órgão regulador. Hoje é. Então, ele está ligado, teoricamente, ao Ministério da Saúde. Hoje. Pelo vínculo que existe entre as duas áreas. Mas os órgãos reguladores, como todos eles, são órgãos, em princípio, independentes. Eles não têm uma hierarquia no governo. Como era uma cooperativa, administrava o agricultura. Mas aí, na época, quando não era regulamentado, como eu falei, era até a de mão de onda. Cada operadora, cada cooperativa funcionava de um jeito diferente. Felizmente, hoje o mercado não é mais assim. Ok? Muito obrigado, então, gente. Vou passar a palavra aqui para Maurício. Bom dia a todos. O Hélio me presenteou aqui com um encerramento para falar um pouco para vocês. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer imensamente a boa vontade da Marinesa, a boa vontade do Marco Antônio, especialmente os ensinamentos que eles transmitiram a todos nós aqui, pelas suas experiências na área de odontologia e na área de saúde. Foi espetacular, acho que todos aqui saíram com valor agregado, com valor adicionado e principalmente com esse desafio, essa persistência para entrar e vender mais seguros, né? com pique, mais seguros de odontologia, odontológica e saúde. Bom, eu queria aqui convidar a Pedrosa, por favor. Por favor, Pedrosa, vem cá. Edson, meus companheiros de diretoria e meu amigo João Paulo. Essa é a diretoria do CSP, juntamente com o presidente Hélio, que tem toda uma programação de eventos para 2013. Nós já fizemos o primeiro evento em abril, trabalhamos com vida e previdência, com a palestra do Rogério Araújo e do Alberto, que é um corretor campeão lá no Rio Grande do Sul. Estamos fazendo aqui hoje com a Marinesa e o Marco Antônio. Faremos em julho próximo um grande evento que vai ser, na verdade, um workshop com as beneméritas, com todas as beneméritas que estão ali, juntamente com os corretores de seguro. Vai ser um grande debate sobre vida e previdência. Faremos novos eventos em setembro e faremos um fechamento em outubro com o planejamento para 2014. Então, nós queremos agradecer a todos vocês, especialmente a toda essa diretoria aqui, que tem trabalhado exatamente para levar palestras, orientações na área de pessoas, previdência, saúde, odontologia e também capitalização, que é um projeto que a gente está trabalhando mais para 2014, porque o corretor nem sempre tem acesso à venda de capitalização, mas com produtos agregados, a vida e a previdência também, aos outros seguros, é possível você trabalhar com capitalização. Então, nosso muito obrigado e vamos agora fazer o sorteio, por favor. O sorteio da Mesa Live. Edson. Fernanda. Aqui, gente. Fora dessa mão. Tá? Os presentes. Os presentes. A gente tem que ter uma regra, uma regrinha, porque você participou da palestra. Isso. Ok? Independente de quem está inscrito. Bradesco Odontoprev vai sortear aqui, Marinesa vai sortear 2 kits, né? Qual regrinha? É uma chave de uma moto, o que mais tem? Está todo mundo então, a gente pode pegar e decidir para você. Quem é o cadeado? Do Bradesco, Odontoprev, são 2 kits, tá? Como é que você vai fazer para sortear 2 kits para tanto de gente? Dois para vocês? Não, ali é só para HP e... Aqui não! Volta
papel. Todo mundo aqui. Levou o papel. Ah, tá. Tem alguém que não colocou aqui na urna? Tem alguém não? Todo mundo preencheu e colocou aqui? Exceto de Todo mundo aqui? Não vai ganhar. Não vai ganhar. Vamos lá? Então vamos começar. Então esse vai fazer o seguinte. Vamos lá, vou sortear esses dois mais jovens. Não tem jeito de separar. Passa a bola para cada um, não tem jeito de separar. Então vamos lá, a gente sorteia e volta para a urna. Vê se Alice Wendley, no MetLife. Se pegar, tá na rua. Pode procurar emprego, hein? Tá lá com o Jaque agora. daí você vai pegar a mão pra Foi mal, ele já tá É um homem agora, Luiz Eduardo da Silva Alves. Corretor de seguros. Parabéns. Tá voltando os dois aqui, ó. Agora a balança. Divisional e balança. Obrigado, viu, Marinês? Obrigado. Agora o juiz da MetLife, é isso? A Alice vai devolver, né, Alice? Você vai devolver, Alice? Tem que ser aqui na frente, né? Não querem que você mostre essa beleza fantástica. Vai tirar foto lá, traz o banho pra cá. Vamos, Você lê. Auditor, auditor. Andréia Noronha da Saúde. Podia ser chuva trocado, né? O brilho podia ser da Saúde Brasil. leva ela pra lá. Tira o outro lá também, pra sair do chão. Andréia, aproveita que vai ter um curso de HP aqui. Vai ter um curso de HP aqui. Outro HP agora. Albert, vem representar a gente lá. Albert. Parecendo o banner aí, velho. Ó, sorteia aqui e bate foto lá. Ó. Bate uma foto aqui de sorteio. Igual. Ele venceriante. Luiz Antônio Carvalho. Aê, Luiz. Escreveu ontem, cara. Valeu, ué. Parabéns. Vamos ver, tira a foto aqui. Vamos lá, Que sorteio. Ô, Fred, próximo. Fred, vai rápido. Acelera. Cíntia, próximo. Agora é mais um HP, hein? Passa pelo auditor aqui, ó. Ernest Young aqui, ó. Valéria Nogueira. Valéria Nogueira. Valéria, parabéns, viu? Foto do banner. Vai lá, vai lá. E agora? Essa agora do tablet. Agora é o tablet. Agora vem a equipe toda. Agora é o tablet. O prestígio dele ainda. Agora vai sair briga. Tem o Ernest Young, né? O Ernest Young. Opa, tá caindo. Quem vai tirar aqui, ó?
Bom, era o Fred ou o Fred? Era o Fred. Tinha, Fred. Meu nome é corretor. E velhice. É sério mesmo? Veja a auditoria. Agora vou bater a foto. Vamos bater a foto. Bora, bate a foto. Junta todo mundo aí. Junta todo mundo. Gente, tem muita coisa. É bom que a Ventilar pode patrocinar outro agora, né? Ô, João, entrou aí, João. Vai. Vou pra você. Cá, presidente. Ei, você tá? Valeu.